No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos 1 a 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Estamos analisando a última carta, isto é, a última das 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo ordenou que João escrevesse, sendo ele o autor de cada uma delas, cujas cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, igrejas que na realidade existiram, têm o seu respectivo endereço. A gente se interessa aprender sobre estas cartas por uma razão especial. Primeiro, pelo fato de que o autor é o Senhor Jesus Cristo. Então, palavra de Deus, ou palavras de Deus. E a outra razão, quando João recebeu a ordem para escrever, ele estava preso na ilha de Patmos e João não escreveria apenas as cartas, mas ele escreveria como escreveu o livro de Apocalipse. E é incrível. Este livro foi escrito para dar uma mensagem clara, profunda, também misteriosa à Igreja de Cristo. Veja bem que lá no final, no capítulo 22, 16, a maneira como ele se declara: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dizer estas coisas às igrejas. E então, a gente voltando às 7 cartas, já sabemos que o autor é o Senhor Jesus Cristo, e quando ele deu ordem para o apóstolo escrever, ele deu o esboço completo do livro. Escreve as coisas que viste, as coisas que são, e as que depois destas irão acontecer. As cartas estão dentro do ponto, as coisas que são. Então, se refere ao nosso tempo, elas são representativas da igreja, a Igreja de Cristo, espalhada por todo o universo. E esta, a carta dirigida à igreja de Laodiceia, como em todas, o Senhor Jesus Cristo apresenta as suas credenciais. Aqui não poderia ser diferente, mas a gente percebe uma profundidade maior nas credenciais apresentadas aqui. Note, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém. Note,
a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Aleluia! Que profundidade! Amém aqui não é aquele amém comum que nós falamos e temos que ter sabedoria também para falar amém. Porque amém quer dizer sim. É uma palavra que confirma aquilo que ouvimos. E imagina, se alguém fala uma bobagem, ou uma besteira qualquer, diz alguma coisa sem sentido, como eu já percebi em algumas igrejas, que o amém vira quase uma lorota, uma brincadeira. Quando você diz amém para qualquer coisa que você está ouvindo, você está confirmando aquela, quem sabe, até uma mentira, uma heresia. Então, pense muito. Aliás, fique em real comunhão com Deus. Ande em real comunhão com Deus, para que você só diga amém na hora precisa. Diga amém só para a verdade e nunca amém para a mentira. Mas aqui, este amém é diferente. O amém que dizemos normalmente confirmando uma verdade é um substantivo comum. Mas este amém aqui, de Apocalipse 3:14, é um substantivo próprio. Note que isto diz o amém. Ele está com letra maiúscula. É um substantivo próprio. Não é um nome comum, um nome qualquer. Um nome simplesmente composto ou fazendo parte da gramática. Mas é como se dissesse aqui, isto diz Jesus Cristo. Mas por que nesta igreja ele se declara como o amém? Afinal de contas, era a última carta. Ele aparece como amém, dizendo, manifestando que tudo que ele havia dito às igrejas era verdade total, era algo que merecia ser confirmado, pois era o próprio Deus falando. Por isso, ele fala com esta igreja, se identificando de uma maneira com muita autoridade. Isto diz o amém. E não para aqui. Veremos que ainda aparecem mais 2 qualificativos, 2 credenciais, além de ser o amém, ele é a testemunha fiel, é o princípio da criação de Deus. Eu repito, que profundidade. Mas nós iremos entrar de modo profundo nestes mistérios
magníficos das credenciais que Jesus apresentou aqui para a igreja de Laodiceia e está hoje apresentando-se assim para nós. Jesus, louvado seja o teu nome. Tu és aquele que no princípio era a palavra que estava com Deus. E esta palavra era o próprio Deus, Jesus. Aleluia! O Senhor estava com Deus. Tudo foi feito por ti e para ti. E neste dia nós só temos que dizer aleluias. Tu és o amém para Laodiceia, o amém para nós, que cada dia possamos te honrar com esta verdade absoluta. Tu és a imagem do Deus invisível. Tu és o primogênito de toda a criação. Por isso a ti toda glória, toda honra e domínio para sempre. Amém e amém.